Vamos lá, iniciando a nossa gravação do nosso estudo da Gênese. Nós estamos entrando no capítulo 9. Vamos falar sobre revoluções do globo. E vamos fazer a leitura aqui, depois vamos fazer os nossos comentários. Vou iniciar a leitura no item 1 aqui. Revoluções gerais ou parciais. Os períodos geológicos marcam as fases do aspecto geral do globo, em virtude das suas transformações. Mas, com exceção do período diluviano, que se caracteriza por uma subversão repentina, todos os demais transcorreram lentamente, sem transições bruscas. Durante todo o tempo que os elementos constitutivos do globo levaram para tomar suas posições definitivas, as mutações houveram de ser gerais. Uma vez consolidada a base, apenas se devem ter produzido modificações parciais na superfície. Além das revoluções gerais, a Terra experimentou grande número de perturbações locais, que mudaram o aspecto de certas regiões, como em relação às outras duas causas. Contribuíram para essas perturbações o fogo e a água. O fogo atuou, quer produzindo erupções vulcânicas, que, sob espessas camadas de cinza e lavas, sepultaram os terrenos circunvizinhos, fazendo desaparecer cidades com seus habitantes, quer provocando terremotos e levantamentos da crosta sólida, que impeliram as águas para as regiões mais baixas, quer, enfim, pelo afundamento em maior ou menor extensão dessa mesma crosta, em alguns lugares para onde as águas se precipitaram, deixando secos outros lugares. Foi assim que surgiram ilhas no meio do oceano, enquanto outras desapareceram. Que porções de continentes se separaram e formaram ilhas. Que braços de mar secados ligaram ilhas e continentes. Quanto à água, essa atuou produzindo a irrupção ou a retirada do mar em algumas costas, ou desmoronamentos que, interceptando as correntes líquidas, formaram lagos, ou transbordamentos e inundações, ou, finalmente, aterros nas embocaduras dos rios. Esses aterros, rechaçando o mar, criaram novos territórios, tal a origem do delta do Nilo, do delta do Ródano ou Camarga. Algum comentário? Só lembrando que aqui ele está falando de todo o processo de formação da nossa crosta, né? A gente já vem estudando isso nos outros dias e o apontamento é, sobretudo, assim, para transmitir para nós de forma com qualidade de informação que toda a formação ela leva um tempo muito grande, né? Toda a formação da Terra ela leva um tempo muito grande e não 6 dias. A gente tem reforçado muito isso, né? E que essa transformação, pode ver que ele fala, né? Que a grande parte se deu de forma geral do planeta e somente em alguns lugares é que se experimentou o número de perturbações locais, né? Mas que existe uma formação geral, né? Existe uma formatação geral desse terreno, dessa geologia que a gente estuda hoje. Ricardo, eu queria só pedir, não sei se você lembra ou tem ideia, da época em que a crosta resfriou, que teve o resfriamento da crosta, né, e a formação da crosta terrestre, teve daí o surgimento dos mares. Mais ou menos dessa época, a gente consegue quantificar quanto tempo levou, né, desde que a Terra resfriou e formou a crosta terrestre até o aparecimento da primeira vida. A gente tem ali, Tiago, no período primário, no período intermediário e no secundário, ele fala sobre esse evento, só que ele fala que no período primário, inclusive,
a crosta ela tinha a espessura como se fosse de uma casca de laranja em relação à laranja, né? Então, ela era muito fina e não era possível a vida ainda. Então, ele vai trazendo. Isso está aqui nos nossos vídeos, só não tem como voltar agora, mas ele está aqui nos Certo. nossos vídeos e está na Gênesis ali, quando você vai ver no capítulo 6. No capítulo 6, ele vai falar sobre período primário, intermediário e secundário. É nesse processo aí. Aí ele quantifica o período de tempo, né? Mas Mas, que é mas milhões de anos, assim? Eu acho a que é. formação da Terra, o estudo diz que a formação da Terra são 4,5 bilhões de anos e que o surgimento da vida apareceu com 546 milhões de anos, andando de trás para frente, né? Então é um período de formação muito grande, né? 4,5 bilhões de anos, nós estamos dizendo que praticamente 4 bilhões de anos foi só de formatação do planeta, para depois, com 500 milhões de anos, aparecer a vida, né? Meu Deus. Bom, prosseguir aqui, então. Idade das montanhas. Examinando-se os terrenos dilacerados pelo erguimento das montanhas e das camadas que formaram seus contrafortes, é possível determinar a idade geológica. Por idade geológica das montanhas, não se deve entender o número de anos de sua existência, mas o período em que se formaram e, por conseguinte, sua ancianidade relativa. Seria errôneo acreditar-se que semelhante ancianidade corresponde à elevação que lhes é própria, ou à natureza exclusivamente granítica que revelem, uma vez que a massa de granito, ao dar-se o seu levantamento, pode ter perfurado e separado as camadas superpostas. Comprovou-se, assim, por meio de observação, que as montanhas dos Vosges, da Bretanha e do Côte d'Or, na França, que não são muito elevadas, pertencem às mais antigas formações, datam do período de transição, sendo anteriores aos depósitos de hulha. O Jura se formou na metade do período secundário, pois, contemporâneo dos répteis gigantes. Os Pirineus se formariam mais tarde, no começo do período terciário. O Monte Branco e o grupo dos Alpes Ocidentais são posteriores aos Pirineus e datam da metade do período terciário. metade do período terciário. Os Alpes Orientais, que compreendem as montanhas do Tirol, são ainda mais recentes, pois só se formaram pelos fins deste mesmo período. Algumas montanhas da Ásia são mesmo posteriores ao período diluviano, ou lhes são contemporâneas. Esses levantamentos devem ter ocasionados grandes perturbações locais e inundações mais ou menos consideráveis pelo deslocamento das águas, pela interrupção e mudança do curso dos rios. Vou só fazer a leitura da nota de Kardec aqui. 102. Nota de Allan Kardec. O século XVIII registrou notável exemplo de um fenômeno desse gênero. Há 6 dias de marcha da cidade do México existia, em 1750, uma região fértil e bem cultivada, onde davam em abundância arroz, milho e bananas. No mês de junho, pavorosos terremotos de terra abalaram o solo, renovando-se continuamente durante 2 meses inteiros. Na noite de 28 para 29 de setembro, produziu-se violenta convulsão. Um território de muitas léguas de extensão começou a erguer-se pouco a pouco e acabou por alcançar a altitude de 500 pés, numa superfície de 10 léguas quadradas. O terreno ondulava como as águas do mar ao sopro da tempestade. Milhares de montículos
se elevaram e afundaram alternadamente. Afinal, abriu-se um abismo de perto de 3 léguas, de onde eram lançados a prodigiosa altura fumaça, fogo, pedras em brasa e cinza. 6 montanhas surgiram desse abismo encancarado, entre as quais o vulcão a que foi dado o nome de Jorulo, que agora se eleva a 550 metros acima da antiga planície. No momento em que começaram os abalos do solo, os 2 rios de Utimba e São Pedro, refluindo, inundaram toda a planície, hoje ocupada pelo Jorulho, no terreno, porém, que sem cessar se elevava. Outro sorvedouro se abriu e os absorveu. Os 2 reapareceram mais tarde no oeste, num ponto muito afastado de seus antigos leitos. Comentários? Ele dá um exemplo aqui, né, Tiago? Você vê que ele fala aqui, inclusive, sobre a pergunta que você fez. Ele fala aqui, né, do período. Seu som está falhando. Oi, está ouvindo ou não? Agora sim. Todos estão ouvindo? Algum comentário? Não, tá bem baixinho. Algum comentário? Não. Você estava falando que ele responde ali o que eu havia perguntado, eu não consegui escutar. No anterior, na verdade, fala aqui, né, do... Sim. Ele fala, quer ver, ó? Ele fala que datam do período de transição, sendo anteriores aos depósitos de Jura, formou-se na metade do período secundário. Pois... Então, o que é Jura? Gigantes. Jura é o período Jurássio? Não é o... É a cordilheira entre a França e a Suíça. Isso. O que ele chama aqui de Jura é uma cordilheira, são os montes, né? São as montanhas, né? Se formou na metade do período secundário, né? E é contemporâneo aos grandes répteis. Então, ali no secundário é que começam a surgir os grandes répteis aí nos mares e depois vão surgindo na terra, né? E aí, aquele estudo, inclusive, que você participou, que eles deixam de existir nesses grandes animais e passam a existir em corpos mais perfeitos, corpos menores, né? E você deu o exemplo, inclusive, que você falou, tem animais que vão para outros planetas, né? E tal. Aquele estudo lá, ele fala. Vamos lá, vamos aqui para o dilúvio bíblico. Alguém tem mais algum comentário ou não? Então vamos lá. O dilúvio bíblico, também conhecido pelo nome de Grande Dilúvio Asiático, é um fato cuja existência não pode ser contestada. Deveu-se, provavelmente, ao levantamento de uma parte das montanhas daquela região, como o do México. O que vem corroborar esta opinião é a existência de um mar interior que outrora se estendia do Mar Negro ao Oceano Boreal, comprovada pelas observações geológicas. O Mar de Azov, o Mar Cáspio, cujas águas são salgadas, embora não se comuniquem com nenhum outro mar. O Lago Aral e os inúmeros lagos espalhados pelas imensas planícies da Tartália e as estepes da Rússia parecem restos daquele antigo mar. Por ocasião do levantamento das montanhas do Cáucaso, posterior ao dilúvio universal, parte daquelas águas foi rechaçada para o norte, na direção do Oceano Boreal, outra parte para o sul, em direção do Oceano Índico. Essas inundaram e devastaram justamente a Mesopotâmia.
e toda a região em que habitaram os antepassados do povo hebreu. Embora esse dilúvio se tenha estendido por uma superfície muito grande, é atualmente ponto comprovado que ele foi apenas local, que não pode ter sido causado pela chuva, visto como, por muito abundante e contínua que fosse, e ainda que se prolongasse por 40 dias. O cálculo prova que a quantidade de água caída das nuvens não seria suficiente para cobrir toda a terra, até acima das mais altas montanhas. Para os homens de então, que não conheciam mais que uma extensão muito limitada da superfície do globo e não faziam a mínima ideia de sua configuração, desde que a inundação invadiu os países conhecidos, para eles é como se a terra inteira fora invadida pelas águas. Se a essa crença acrescentarmos a forma imaginosa e hiperbólica peculiar ao estilo oriental, já não nos surpreenderá o exagero na narração bíblica sobre este assunto. O dilúvio asiático foi evidentemente posterior ao aparecimento do homem na Terra, visto que a lembrança dele se conservou pela tradição em todos os povos daquela parte do mundo, os quais o consagraram em suas teogonias. É igualmente posterior ao grande dilúvio universal, que assinalou o início do atual período geológico. Quando falamos de homens e animais antediluvianos, estamos nos referindo àquele primeiro cataclismo. Eu tenho uma pergunta. Posso fazer? Pode. Ele está falando que no item 5, o dilúvio asiático foi evidentemente posterior ao aparecimento do homem na Terra. Então, o homem realmente passou por ele, né? E ele só coloca que não é da forma hipérbola e figurativa que a gente vê na Bíblia, né? Que foi feita uma arca, onde foi colocados os animais, ou seja, nas outras regiões do planeta já tinham animais, só os homens daquela região ali que achavam que o mundo era circunscrito naquela região, mas não era, né? O mundo era muito mais extenso. Porém, então, mesmo com a figura da Bíblia, né, numa forma mais figurativa, houve, então, o tal do dilúvio de Noé, digamos assim. É isso? Houve? Existiu esse dilúvio, mas ele foi local, né? Ele foi o quê? Ele dá o exemplo, né? Assim como aconteceu ali no México, aconteceu lá na Ásia também, né? O Thiago, e o que ele fala só é que, assim como o cataclismo que aconteceu no México, aconteceu esse na Ásia, e que é uma coisa local, né? E que, por falta do conhecimento da extensão do planeta, se deu essa ideia gigantesca de um dilúvio que cobriria toda a Terra. Inclusive, quando nós falamos do primeiro dilúvio que ele fala aqui, que é o dilúvio mundial, a gente fala, né, que não seria possível essa água cobrir toda a extensão do planeta, inclusive sobre os montes, sobre todas as montanhas e tudo mais, porque para onde iria essa água depois? Para onde voltaria essa água? Uma vez que ela veio para a Terra, para onde ela escoaria, né? A gente estudou isso quando a gente falou do dilúvio universal, aquele que pegou toda a Terra. Mas o dilúvio bíblico não é o universal, porque aquele dilúvio ele é relembrado, ele é repassado de gerações a gerações pelo homem, né? Pela lembrança do homem que vivia naquela época e conservou essa tradição. E a população, o povoado que existia naquela época, tinha sim a impressão de que era um dilúvio mundial, né? E que era através da chuva, enfim. Tem toda essa... Tá, e o que aconteceu com esses homens? Eles morreram? Os que estavam no dilúvio? No dilúvio que pegou esses homens locais?
Vamos ler aqui a nota 103, tá, de Kardec. Que daí talvez ele dê um esclarecimento para nós aqui. Nota 103. A lenda indiana sobre o dilúvio refere, segundo o livro de Vedas, que Brahma, transformado em peixe, dirigiu-se ao piedoso monarca Vaivavata. Ele disse: chegou o momento da dissolução do universo. Em breve estará destruído tudo que existe na Terra. Tens que construir um navio em que embarcarás, depois de teres feito embarcar sementes de todos os vegetais. Esperar-me-ás nesse navio, e eu virei ter contigo, trazendo à cabeça um chifre, pelo qual me reconhecerás. O santo obedeceu, construiu um navio, embarcou nele e o atou por um cabo muito forte ao chifre do peixe. O navio foi rebocado durante muitos anos com extrema rapidez, por entre as trevas de uma tremenda tempestade, abordando afinal ao cume do monte Himavati, Himalaia. Brahma ordenou em seguida a Vaivasvata que criasse todos os seres e com eles povoasse a terra. É flagrante a analogia desta lenda com a narrativa bíblica de Noé. Na Índia, ela passara ao Egito, como a imensidão de outras crenças. Ora, como o livro dos Vedas é anterior ao de Moisés, a narração que naquele se encontra sobre o dilúvio não pode ser uma cópia deste último. O mais provável é que Moisés, que aprendera as doutrinas dos sacerdotes egípcios, haja tomado a este a sua descrição. Kardec é o cara, né? Olha, Inclusive, ele que escreveu o livro, assim, claro que não. Acredito que é obra mediúnica ou não. Quais são os espíritos? Porque no livro dos espíritos indica qual espírito que dá. Vocês me perdoem, né? Eu não li. Essa informação é nota de Kardec. Não, eu entendi. Eu não li o começo da Gênesis, né? Só rapidinho. A Gênesis é escrita por quem? Só para eu me situar. Por Kardec. Sem a participação de médios? Ele explica lá no começo que tem algumas coisas que ele é ajudado, mas que ele vai trazer algumas coisas como... Ele vai trazer algumas coisas que são percepções dele. Quando for percepções dele, ele vai dizer, ó, isso é percepção minha. A gente já teve algumas leituras que a gente fez aqui que ele fala, ó, isso aqui é um ponto de vista meu. E aí ele posiciona, né? Só dando uma brincadinha aqui com a mente, né? Isso tá, essa retratação indiana aí parece muito com um jeitão ufológico, né? Vem um princípio superior ali, retira as sementes, retira o código DNA, retira tudo aquilo ali, reserva, depois refaz a reestruturação, né? Me lembra muito isso aí, né? Os caras foram analisar, né? Alegoricamente falando, né? Tudo pode, né? Isso é uma coisa aqui que sempre me intrigou essa questão do dilúvio, porque eu sempre me fiz esse questionamento: como que consegue fazer uma arca onde eu consigo pôr espécimen dele 2 em 2 para depois ser repovoado, seria no caso, né? De tudo que existe. Como que pode, numa arca daquela, sempre me intrigou. E agora tem uma explicação, que na verdade a noção era que fosse total, né? Mas ele é local, né? Então, isso sempre agora vem esclarecimento, um livro muito esclarecedor, porque eu sempre ficava pensando, como que cabe dentro, como que eu vou fazer 2 galinhas, 2 patos, 2 jacaré, 2 coisas dentro de uma arca, por 40 dias, depois como é que eu vou dar continuidade nisso? Então, só ficou Noé, seria o caso, né? O resto morreu tudo, ele que dali para frente. Então, agora vem a explicação que é a visão limitada, a gente acha que era total, né? Que se fosse total não seria possível, né? E mais do que isso, né? Tem a questão do deslocamento, né?
Veja que nós temos animais diferentes em várias partes do mundo. Então, como nós colocaríamos, ao mesmo tempo, um elefante da savana africana junto no mesmo barco que a onça pintada do Pantanal, né? Então, como unificar tudo isso, né? O livro é muito esclarecedor nesse sentido mesmo, né? Porque mostra o olhar científico, né? Do que realmente é possível. E aí não só uma visão do que Kardec achava, né? Mas o embasamento de tudo isso, né? Tem uma coisa que eu estava lendo, eu sempre faço a pontuação com algo que a gente já fez o estudo aqui na própria Gênese, né? Então, quando a gente fala disso, eu estava assistindo algumas palestras do ano passado e fazendo alguns estudos sobre esse tema, assim, lá quando você viu ali que a gente citou agora, o que a gente está falando são das revoluções, né? As revoluções do globo, enfim, os afundamentos e saídas de montanhas, né? Esse dilúvio que o pessoal fala ali, que a história real, né? Quando a gente pega aí a impressão do Kardec, a história real dele né? Então, Moisés possivelmente se apropria daquela história e conta a sua maneira. Esses afundamentos que existem e que nós estamos falando, eles acabam por trazer para nós aquelas informações ali dos povos, né? A separação dos povos. Então, você tem pessoas sendo da arca, né? O que seria isso? Tentar o máximo de pessoas possível. Quem construiria essa arca, né? Lembra que umas 2 encontros atrás a gente comentou sobre os Atlantes, né? Sobre os capelinos. Os capelinos, em teoria, a teoria geral dos capelinos é que eles fossem o povo principal que habitou os capelinos mais elevados, né? Que habitou ali Atlântida. E essas revoluções que a gente vê, esse dilúvio bíblico relatado, ele faz referência quando a ilha de Grande Atlântida, né, que fica ali entre o Oceano Atlântico ali na real, quando ela afunda, existe esse afundamento dela e o levantamento de outras cordilheiras, que é o que a gente está estudando hoje, as revoluções do globo. Nesse ponto, abre-se o Estreito de Gibraltar, que é possivelmente onde passou uma grande gama do povo oriental, né? E a gente diz isso pelo seguinte, tem um estudo dos índios, que a gente chama aqui dos peles vermelhas, né? Os índios americanos aqui, que na história deles relatada, através da escrita deles, da forma deles de registrar a história, que pergunta qual é a origem do povo de vocês? E eles falam, nós viemos de uma grande ilha que sucumbiu ao oceano, né? E quando você fala do deslocamento dos povos ali, os egípcios, né, os povos amarelos, que a gente pode dizer assim, são os que se deslocaram para essa região oriental, que é onde vem a história desse dilúvio bíblico, né? Então essas alegorias, essas coisas do peixe ali, com chifres, tudo, ele traz essa informação para nós, e aí fala, eu estou falando de revoluções do globo. Então o grande dilúvio aconteceu por causa de uma revolução do globo. Qual foi essa revolução? Possivelmente é quando a ilha de Grande Atlântida afunda, eleva o nível do mar, sobe em outras cordilheiras, abre-se o Estreito de Gibraltar, e esse povo todo que era todo aglutinado naquela região dessas ilhas, não era só esse povo que existia, né, mas o que relatou, ele é deslocado a essa região ali que a gente conhece como Mesopotâmia, enfim, como Iraque hoje, ali alaga tudo isso e por ali ele se estabelece. Mas é só uma informação complementar aos estudos que eu já tinha feito com outras obras e outras palestras sobre isso. Então, explicando a revolução do globo, eles trazem isso para nós, né? Será não era o povo Hopi dos americanos que falam sobre isso, Guilherme? São eles conhecidos como os penas brancas, né? A gente trabalha no centro com os penas brancas, são esses índios americanos. Então, sim, eles são os peles vermelhas que a gente fala, né? São eles que têm eles vieram para o lado das Américas ali, e aí o povo foi se espalhando, era um povo meio
meio nômade também, né? Uma região meio nômade, não só tribal, então se espalhou por todas as Américas ali. De fato, tem essa informação mesmo. Sim. Eu não lembro de cabeça o livro agora, tá? Mas tem um livro que fala sobre isso. A única coisa que eu fiquei intrigado é que ele fala aqui, né, que o mar de Azov, o mar Cáspio, cujas águas são salgadas, embora não se comunique com nenhum outro mar, o Lago Aral e os inúmeros lagos espalhados pelas imensas planícies da Tartália e as estepes da Rússia parecem restos daquele antigo mar. Por ocasião do levantamento das montanhas do Cáucaso, posterior ao dilúvio universal, parte daquelas águas foi rechaçada para o norte, na direção do Oceano Boreal, outra parte para o sul, em direção ao Oceano Índico. Estas inundaram e devastaram toda a região. Estas inundaram e devastaram justamente a Mesopotâmia e toda a região em que habitaram os antepassados do povo hebreu. Eu só não entendi quanto tempo esse dilúvio foi acontecendo, se gradualmente foi se elevando o nível, se foi de uma vez, se esse povo conseguiu migrar para outra região, se esse povo, a região foi devastada e eles também, né? Isso que eu não consegui entender. Pelo exemplo que ele traz, Tiago, ele cita primeiro o exemplo do México para dizer que aconteceu em poucos dias, aquele cataclismo, e que igual aconteceu no México, aconteceu nessa região da Ásia. Então, com certeza é alguma coisa abrupta, né? Alguma coisa que aconteceu, os cataclismos, e foi, não é uma coisa que perpassa por muito tempo, não. Alguns outros livros, eles, fora a parte da Gênesis, eles relatam, né, que realmente foi, por exemplo, da noite pro dia que aconteceu o negócio. Só mais um questionamento, se até desse o Tiago falou, agora o Cleiton, da noite para o dia, como que ocorre essa transferência desse povo para outro lado, como foi os índios, eles foram para outro local? Eu só consigo entender, se fosse de forma lenta, ele conseguiria sair para uma outra região. Como que eles aparecem em outros locais? Não foi, se foi como um tsunami, foi tudo rápido. Eu entendo que mataria, não sei, como é que ele se localiza em outra região? O que se justifica, Moacir, é pelo fato de ter sido local, né? Ele é local, então, assim, ele pegou uma parte da população, aquela população que ele atingiu não se salvou, mas a população que não foi atingida se deslocou, né? Saiu daquela região. Para outro lado. Tá. Até porque, para se deslocar de uma região para outra, acredito eu, naquela época, levaria semanas, né? Para ter uma comunicação com eles, né? Hoje nós temos ali, né? Tudo faz sentido, né? Porque aí acaba esclarecendo que é local. Tivemos agora há pouco tempo um tsunami, foi local. Morreu várias, mas talvez daquele local que sobreviveram não fiquem mais ali, né? Talvez já vai para. Seria assim mais ou menos. Eu mudaria. Eu também. Rapidinho. Para você ter uma noção, não tem nada a ver com essa parte local ali, mas em Chapada dos Guimarães, se você for subir nas montanhas que tem ali, nós temos conchas do mar, conchas de água salgada. E olha ali, nós estamos quase no centro-oeste brasileiro. Tudo aquilo ali era mar. E se você ficar ali, né, e você começar a sentir, você sente como se você estivesse no mar aqui, como nós moramos aqui, né, em Balneário. Então você se sente um exemplo da maresia, né? E parece que lá, pelo menos eu senti isso, parece que você constantemente fica sentindo isso lá. E aí lá é só terra, né? Não tem mais nada lá. Então é interessante, né, ver que realmente o dilúvio aconteceu, né, em várias partes. Em partes isoladas, né? É isso, gente. Eu acho que a gente para por aqui hoje, porque ainda tem alguns outros temas aí dentro do capítulo 9, e aí eu acho que a gente na segunda consegue retomar aí, talvez avançar, tá? Tem mais algum comentário, alguma coisa que gostaria de falar? Pai, gostaria de falar alguma coisa? Não, é só aprendendo, né? Muito bom, né? Eu acho que essa forma didática, como ele traz as coisas, ele comprova as coisas e busca, né? A gente jamais saberia sobre a informação que ele trouxe ali da outra lenda, né?
e que é o povo anterior ao povo de Moisés, né? Da cultura anterior à cultura de Moisés, que faz parte do povo egípcio, né? E o Moisés foi criado, inclusive, dentro dessa cultura, né? Então, tudo tem uma amarração, tudo tem um entendimento, né? Só viajando um pouco aqui, outro que a gente tem que estudar é Kardec, hein? Pelo amor de Deus. Porque ele veio trazer, você vê, ele era um cético, ele não acreditava, né? Aí ele começa a dar observação das irmãs Fox, né? Me parece, né? Tendo a coisa. E da observação ele parte para uma obra dessa, que ele passa a observar o planeta e cientificamente, um ou outro, e cita fontes. Ele é muito cuidadoso em tudo, né? Então, como o Tiago estava falando, isso aí só teria que ser uma coisa espiritual, ver algum médium falando. Você vê que não, ele vê o espiritual, vê tudo, e ele é um estudioso, né? E ele vai juntando e fazendo tudo isso daí. Tem que ser estudado esse homem também, viu? O ponto que eu gostaria de trazer que é assim, nós não estamos aqui absolutamente com o objetivo, e nem essa é a característica da nossa doutrina, no sentido de dar um testemunho contrário à Bíblia ou às coisas que a Bíblia nos traz. Nós não estamos aqui com o objetivo de diminuir esse Deus bíblico, né? Muito pelo contrário. Mostra um Deus muito mais inteligente, mostra um Deus muito mais generoso, mostra um Deus muito maior do que um Deus vingativo que resolve acabar com tudo e deixar só os animais, né? E depois nós ressurgiríamos como espécie humana se só sobrou Noé, que essa é a grande pergunta, né? Se só sobrou Noé e os bichos, como é que a gente está aqui? Né? Se acabou a espécie humana porque a gente não era digno de permanecer no planeta, como é que a gente está aqui? Da onde que se já era impossível se fazer de Adão e Eva, que tiveram 2 filhos homens, a espécie humana, como é que nós faríamos depois de Noé? Né? Então, essas coisas não são questionadas. E a gente está aqui justamente para ter o entendimento, e isso não diminui o Deus que a gente acredita. A gente acredita no mesmo Deus que tenha tudo aquilo que o Deus bíblico tem e muito mais. Né? Só queria fazer essa ressalva aí. Eu queria só dizer também que, assim, né, o motivo de eu procurar participar mais desse grupo e vou estudar, né, as aulas anteriores e vou me debruçar sobre ele foi ter lido o livro do Apocalipse de João, que, tirando alguma coisa que eu vi na palestra do Haroldo Dutra, né, de 3 horas e tanto, a maior parte, digamos, 70% do livro do Apocalipse é incompreensível. E mais para baixo eu já vi que fala dos cataclismas, da questão dos cometas, enfim e tal. Eu acho que é uma chave que a gente tem para entender melhor esse livro de João com relação a como vai se dar, né, esse período de transição, de expiação e prova para um planeta de regeneração, né? E a única coisa que eu não entendi ainda, mas isso aí eu vou procurar saber, mas vocês podem me ajudar, é se Allan Kardec era médium, se ele efetivamente tinha o dom da mediunidade no sentido, se ele trabalhava com médiums ou se ele também era médium e recebia comunicações pessoalmente de espíritos, né? Porque uma obra dessa, assim, de duas uma, ou ele faz um estudo científico com base em informações que já existiam, científicas, ou realmente isso está vindo de mais alto e é crível e a gente pode acreditar porque está vindo da espiritualidade, né? Ou ele se baseou em alguma coisa científica comprovadamente já de forma empírica pela ciência. E é só isso que eu queria entender, né? A gente hoje já tem condições de entender um pouco o que aconteceu com Kardec, né? Kardec não era médium, apesar de hoje saber que todos somos, né? Então, algum nível de mediunidade, e quanto mais ele se debruçava e mais estudava tudo que ele estudou para a formatação da doutrina, é lógico que ele desenvolve a sua sensibilidade no decorrer do tempo, assim como acontece com a gente, correto? Então, esse desenvolvimento da sensibilidade muito possivelmente aconteceu com ele, mas não uma mediunidade ostensiva. Kardec não era médium, ele não tinha mediunidade. Ele não recebeu essas comunicações diretamente, né? Ao mesmo tempo,
nós já temos a informação de que o Espírito de verdade acompanhou toda a elaboração da doutrina, inspirou, né? Então, através da inspiração, ele também foi ajudado para buscar essas informações. Agora, o grande ponto, o ponto-chave central da nossa doutrina é a experimentação científica, né? Então, além da inspiração, além da vontade e de todo o planejamento, porque ele veio pronto para cá para fazer esse projeto, né? Ele veio com a incumbência do projeto. Então, além de toda a inspiração, todo o cuidado da espiritualidade, que encaminha ele por entre os caminhos, né? Por entre os atalhos, por entre o trajeto que ele tem que fazer, tem o posicionamento científico dele, que isso é o pilar central. Então, é a soma de todas as coisas. Mas ele não era médium, ele não recebeu essas comunicações por ele mesmo, ele não psicografou esse livro, apesar da inspiração ser um tipo de estímulo, né? Mas não aconteceu dessa forma, né? É um livro estudado, pesquisado, e ele coloca, inclusive, em quase todos os pontos aqui, ele coloca a questão da lógica, né? Dele contrapor uma coisa a outra, do estudo científico mesmo de tudo aquilo que ele está apresentando aqui. Isso tudo até, inclusive, se a gente for ver o Livro dos Espíritos, o Kardec ele é um questionador ferrenho, e nada ele publicou sem ter veracidade de tudo. Talvez ele visse um médium dando a comunicação, e aquilo ele estudava, e ele questionava. Então, sempre com muito cuidado, né? Ele sempre foi um observador muito, muito grande, né? No Livro dos Espíritos tem alguns aspectos, tem algumas áreas do Livro dos Espíritos que, para você entender, compreender mesmo, você precisaria ser um físico, você precisaria ser um cara com especialização em outras áreas, né? A gente lê, mais ou menos, dá uma entendida, mas tem algumas coisas que ainda fogem da nossa capacidade de compreensão, de entendimento, né? Então, ele realmente... E tem algumas vezes que eu percebo quase que a espiritualidade perdendo a paciência com ele, porque ele questiona de novo, e lá na frente ele volta e fala, então, mas e essa coisa? Não, eu já disse para você, lá na resposta tal, eu já falei para você que é assim. Então, ele realmente experimenta, né? É o posicionamento científico dele. Esse perfil de análise de Kardec é o que dá para nós uma certa segurança, né, de caminhar, porque, com certeza, tudo é analisado por ele com bastante calma, né? Ele se torna até, como o Ricardo falou, persistente em algumas situações que ele ainda tinha dúvida, né? Então, sempre a gente vai caminhar pela lógica, pela razão, né? Pelo lado científico. E é isso que dá segurança para a gente, né? Vamos lá, Tiago. Beleza, pessoal. Grande abraço para todos aí, até segunda. Até segunda, gente. Valeu. Um grande abraço a todos. Fique com Deus.